Boa noite a todos, irmãos e irmãs. Que a paz de Jesus envolva os nossos corações e os corações de todos aqueles que trazemos em nossos corações. Que possamos, mais uma vez, nesta noite, nesta casa, receber tudo aquilo que viemos buscar para o alívio das nossas almas, informações que venham nos orientar nas nossas tomadas de decisões, para que assim possamos passar por essa encarnação ou viver essa encarnação com muito mais leveza. E como a nossa irmã já disse na abertura dos trabalhos, que possamos sair daqui muito mais fortalecidos do que quando aqui chegamos. E o tema que nós vamos conversar essa noite está contido lá no livro Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 7, que é o Código Penal da Vida Futura. O que é um código? O que na verdade é um Código Penal? Todos nós conhecemos por nome, nós ouvimos falar no Código Penal Brasileiro. O que prevê o Código Penal? O Código Penal ele prevê as penas que o homem, que a criatura, está submetido se ele infringir, se ele tiver má conduta. Então, o Código Penal está lá para dizer o que vai ser feito com ele ou não. E onde que ele vai ser penalizado, onde ele vai perder. Porque sempre que a gente sofre pena, de alguma forma a gente está perdendo alguma coisa. A princípio, a grande maioria é a liberdade. E esse Código Penal brasileiro, como todas as leis terrenas, isso aí na verdade é um dos códigos, é uma das leis que existe, que é o Código Penal brasileiro, mas existem outras leis, existe a própria Constituição, que é uma lei maior, existe as leis das sociedades anônimas, enfim, existe o Código de Defesa do Consumidor. Isso aí são tudo leis humanas, que a gente encontra, e elas têm validade aonde? No papel. Elas estão transcritas no papel. Quando a gente quer saber sobre a lei, a gente procura ela no papel. E como essas leis elas são criadas pelo homem, é bem possível que algumas dessas leis possuem lá nos seus artigos algumas irregularidades ou algumas imperfeições, porque o homem imperfeito como ele é, ele pode cometer imperfeições na lei, ele pode cometer erros na lei. E essa lei ela pode sofrer alterações com o passar do tempo, de conformidade com a necessidade humana. Então são as leis humanas, elas são leis mutáveis, ou seja, elas podem mudar, elas não são leis eternas, elas podem possuir suas falhas, porque quem as criou são criaturas falhas, são criaturas imperfeitas. Então, agora, a lei divina, ela é uma lei que a gente não encontra escrita num papel. Ela não está no papel. Ela está escrita onde? Na consciência de cada um de nós. Então Deus colocou as leis e disse o seguinte: essas leis vão estar escritas na consciência de cada criatura. E essa lei ela existe em todo sempre. Ela não muda de conformidade com a vontade de Deus, vamos dizer assim, de dizer, não, essa lei aqui está errada, a lei de liberdade não é bem assim que funciona, não. Deus não pensa dessa forma. A lei de igualdade, que consta lá nas leis morais, Deus não muda a lei de igualdade, porque ele vê que tem pessoas que estão sendo injustiçadas, isso, aquilo, não. Ele criou as suas leis
extremamente perfeitas. Perfeitas. E para todas as criaturas. E por que não dizer para todos os seres? Porque a natureza também ela está submetida a essas leis. E não só no plano material que essa lei é aplicada. Ela é aplicada também lá no plano espiritual, ou no plano espiritual. Quando a gente fala lá no plano espiritual, parece que é lá depois das nuvens, né? Mas não, o plano espiritual está aqui, no meio da gente. Nós estamos vivendo no mundo material, mas junto de nós aqui existem os irmãos desencarnados que estão vivendo no mundo espiritual, nesse exato momento. E nós podemos também, nesse exato momento, espero que nenhum de nós agora, né? Podemos já passar para o mundo espiritual num piscar de olhos, se for o nosso dia. Então, o mundo espiritual, agora eu estou aqui no mundo material, pegando essa folha, lendo isso, aquilo, tá vendo todo mundo me vendo. Mas se me der um troço aqui, eu já começar, eu desaparecer materialmente, eu vier a desencarnar, eu já vou começar a viver no mundo espiritual. Então, o mundo espiritual não é uma coisa distante. Então, a lei divina, ela funciona tanto para o lado de lá, como para o lado de cá. E o Código Penal da vida futura é aquele código que também prevê penas para as criaturas que não, vamos botar num termo, que não se comportam bem, tanto no mundo material como no mundo espiritual. Então ele prevê penas. Só que aqui fala o Código Penal da vida futura. Quando fala da vida futura, nós estamos falando da vida espiritual. Mas só o que a gente sofre lá na vida espiritual é reflexo do que a gente fez aqui na vida material. Então é muito importante a gente ficar vigilante nos nossos atos, nas nossas ações, nos nossos sentimentos, enfim. Porque nada pode ficar às escondidas, vamos dizer assim, algumas coisas. Porque eu posso fazer algo escondido. Mas a minha consciência está marcando. Está lá registrado que eu fiz algo de errado. Está lá registrado. A gente pode fazer coisas escondidas que muitos de nós aqui, materialmente, não conseguimos perceber. Mas quem está do outro lado, está vendo que está fazendo coisa errada. Porque às vezes até aqueles que estão do nosso lado, que participam, né? Às vezes induzem a gente, inclusive, a fazer coisas erradas, como também nos auxiliam a fazer as coisas certas. Então, quando a gente pensa, por isso que se diz que na Terra, que no mundo material, não existe crime perfeito, né? Já ouviram falar nisso, né? Porque em algum momento vai ser descoberto. Em algum momento vai ser descoberto. E será descoberto até muitas vezes, se alguém me fez um mal que eu não sabia em vida, né, enquanto eu vivia materialmente. Eu posso ter uma criatura que vive comigo, um sócio, por exemplo, e o meu sócio, claro que não vai ser, mas o meu sócio desencarnou. Só que eu fiz muitas coisas escondidas no meu sócio. E quando ele morre, ele pode saber muitas vezes que ele fez. Oh, danada, me passou a perna, eu não sabia. Então a gente passa a saber lá do outro lado. Enfim, então o Código Penal da vida futura, ele prevê o que nós vamos, quais são as nossas penas em função da nossa má conduta, das nossas decisões mal encaminhadas durante a nossa vida. Então, a obra O Céu e o Inferno, que ela foi editada em 1865 por Allan Kardec, faz parte das obras básicas da doutrina espírita, ela especifica no capítulo 7, na primeira parte, o que ela estabelece Código Penal da vida futura.
Então, diferente das leis humanas, que se baseiam em punições externas e temporárias, que as leis humanas, elas se baseiam em punições externas, por exemplo, eu posso, e também temporária. O que quer dizer isso? Eu fui condenado a 20 anos de prisão. Passou meus 20 anos, eu não devo mais nada para a sociedade, a nível de matéria. A nível material, eu não devo nada para a sociedade, que eu cumpri a lei que me deram, cumpri a pena que me deram, de 20 anos. Mas perante a lei divina, talvez eu ainda não esteja quitado. Porque, por exemplo, se eu fui penalizado por 20, 30 anos, cumpri a minha pena por ter matado alguém, diante da lei terrena, eu estou quito e ninguém pode mais me chamar de mais nada. Eu cumpri a minha pena de 30 anos. De 30 anos. Mas espiritualmente isso vai ter um reflexo. Que eu vou ter que reparar isso. Eu vou ter que reparar isso. Que afinal de contas, nesse exemplo, eu tirei a vida de alguém. Eu matei alguém. E vai ter que ter, de uma certa forma, uma reparação. Então, o Código Penal da Vida Futura é essencialmente uma lei de educação espiritual, não é puramente não é puramente aplicar penas. É educar. O que também deveria ser o nosso sistema prisional. Quando alguém vai preso, o sistema deveria estar educando a criatura lá no presídio, mas infelizmente isso não acontece. E às vezes ele desvia muito mais do que o processo de encarceramento ou de prisão, de pena, ele deveria ter, inclusive aqui na Terra, o caráter educativo. Mas muitas vezes não tem. Agora, no mundo espiritual, falando de vida futura, o Código Penal da Vida Futura, esse que é um código divino, ele prevê a educação espiritual. Esse é o objetivo. Muito embora a gente vai, né, desenrolar. É claro que existem 33 itens dentro do Código Penal divino, mas nós não vamos ver tudo isso, até porque o tempo não comporta isso, né? Vamos ver alguns itens. Então, muito embora no Código Penal existem as penalidades por aquilo que a gente fez de errado, mas as penalidades que nós vamos sofrer lá são penalidades, são para fins de educação espiritual, para que a gente possa se aperfeiçoar. Então o Código Penal, ele tira o peso do medo do fogo eterno. E diz que, tu matou, agora tu vai ferver lá no fogo do inferno. Se fosse uma pessoa ruim aqui, tu vai ferver no fogo do inferno. É claro que a doutrina espírita, ela já vê muito tempo acabar com essa visão de céu e de inferno, de fogo, né? Então isso não existe. O que existe é o estado da alma. Se eu estou bem, eu estou vivendo no céu. Se eu estou ruim, eu estou vivendo no inferno. Então não existe aquela questão do fogo eterno. A doutrina espírita, ela vem nos esclarecer a respeito disso. E coloca o foco na autorresponsabilidade. Então tira o medo do fogo do inferno e coloca o foco na autorresponsabilidade, ou seja, na responsabilidade de cada um de nós mesmos. O que nós vamos sofrer no futuro é fruto daquilo que nós fizemos no passado. Se hoje também estamos vivendo uma situação não muito boa na atual encarnação, talvez a gente trouxe coisas de lá, do passado, ou talvez também não só coisa lá do passado, tomadas de decisões também na própria vida presente. A gente toma decisões erradas na vida presente e tem o reflexo disso. E a gente é responsável por isso. E a gente nunca pode responsabilizar os outros. Até porque nós temos o nosso livre-arbítrio e decidir. Mas se eu não fizer, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Tu tens o teu livre-arbítrio.
Tu vai decidir o que tu vai fazer ou não. Se vai dar certo ou se vai dar errado, a responsabilidade é tua. E tu está aí para escolher. Então, o princípio da responsabilidade individual é de grande importância no Código Penal. Então, a justiça divina, segundo Kardec, não é arbitrária. Ela se baseia na premissa de que toda falta cometida é uma dívida contraída que deve ser paga. Toda falta cometida é uma dívida que deve ser paga, de alguma forma. Na mesma proporção? Depende. Se eu matei alguém, será que eu vou ter que morrer assassinado? Depende. Mas de alguma forma você vai ter que reparar, você vai ter que pagar. Eu não gosto muito de usar esse termo pagar, não. Eu gosto de usar o termo reparar. Então não há perdão sem reparação. A simples crença ou arrependimento verbal não apagam o erro. Eu posso perdoar. Posso perdoar. Eu posso receber o perdão de alguém, mas isso não apaga o erro que eu cometi. Ah, então perdão é esquecer? Depende. Eu tenho uma mente, eu tenho um cérebro. Fica gravado lá dentro da minha mente. Eu não posso remover. Mas se eventualmente, não perdo. Perdoar é tu esquecer. De repente aconteceu um fato importante, uma pessoa me prejudicou, aquilo ficou marcado dentro de mim, quer dizer, está lá gravado dentro de mim. Uma coisa que eu não vou esquecer, não. Eu tenho a minha mente boa, está lá gravado. Então, perdoar não é simplesmente dizer que é esquecer. Não, esquecimento. Agora, tu não pode usar essa lembrança para ter que usar para vingança, enfim, para fazer algo de errado contra aquele que te prejudicou. Então, o arrependimento é o primeiro passo, mas a expiação e a reparação são indispensáveis. O que seria a expiação e a reparação? A expiação é você passar mais ou menos pelo sofrimento que tu causou no outro. Isso é expiar. É tu sentir a dor que o outro sentiu quando prejudicou ele. Isso é expiar. A prova não, a prova é um teste que tu vai passar para ver se tu estás agindo certo, para ver se tu aprendeu ou não. E a reparação, então? E a reparação é, como o próprio nome já disse, é reparar um erro, um dano praticado. E o sofrimento ele é proporcional. O sofrimento da criatura no mundo espiritual, até mesmo no nosso mundo, ele é proporcional. A intensidade do sofrimento está ligada ao grau de imperfeição e à vontade de praticar o mal. Então, o nosso sofrimento, ele dura, ou ele é tão forte, quanto a minha vontade de querer continuar praticando o mal. Aí eu vou ter um sofrimento maior. Se eu insistir no mal, não, eu quero vingança, que o sofrimento no mundo espiritual vai ser bem maior. O arrependimento, a expiação e a reparação, eles são o núcleo do Código Penal da vida futura. Para que o espírito se liberte das consequências de um erro, ele precisa passar por esses 3 estágios. O arrependimento, que é o reconhecimento do erro. A expiação, que é o sofrimento que serve como uma desintoxicação da alma. Ou seja, é um sofrimento que vai tirar de mim as coisas ruins do meu espírito. E a reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se fez o mal, ou trabalhar para anular as consequências negativas de seus atos anteriores. Por que se diz que é fazer o bem àqueles a quem se fez mal, ou trabalhar para anular as consequências negativas? Porque de repente eu pratiquei um ato errado, mas eu me arrependi.
Só que eu pratiquei um ato com uma pessoa que já morreu, mas eu estou arrependido. Poxa, como é que eu vou? Como é que eu vou reparar esse mal com ele? Eu estou extremamente arrependido, eu queria reparar. Então você vai trabalhar em alguma, talvez em alguma causa que possa minimizar, talvez até o sofrimento de pessoas que passaram por aquilo que você provocou no outro. Né? Vocês já não perceberam, já não viram casos de pessoas, por exemplo, que se engajam em determinados tipos de campanhas, quando elas passam, quando a família ou ele passa por aquele problema? Por exemplo, alguém morreu de câncer, um parente meu morreu de câncer. Eu vi um sofrimento tão grande naquela criatura, que ela morreu. Aí eu levanto uma bandeira e digo, pô, eu vou trabalhar para poder ajudar essas pessoas que... Então você acaba ajudando, passou pelo sofrimento, e você vai ver que tem outras pessoas que estão passando pelo mesmo sofrimento que você passou, então você vai lá tentar amenizar. Então você trabalha em cima de uma causa. E às vezes isso acontece com aquele que pratica o mal e depois se arrepende. Já não viram muita gente, por exemplo, que levava uma vida no crime e de repente agora virou um pregador? Tem gente que diz, não, isso aí não acredito, não. A pessoa de repente se arrependeu e quer se reparar. Ajudou a botar muita gente no crime, das drogas, disso, aquilo. Ela se conscientizou de que não, essa vida realmente... E aí ela passa a pregar para tirar outras criaturas que ela botou no crime. E a natureza das penas. As penas, elas não são lugares como o inferno do fogo, mas estados de consciência. Como é que a gente sofre no mundo espiritual? É pela perturbação da nossa consciência. Para onde é que a gente vai quando a gente morre? A gente vai viver, por exemplo, eu matei alguém. Será que eu vou lá no mundo espiritual, eu vou me encontrar com essa pessoa que eu matei? Depende. Pode ser que sim ou não. Se aquela pessoa que tu matou, de repente, está guardando rancor de ti, isso aqui, talvez vocês vão se assimilando, vão se encontrando por sintonia. E é assim que os espíritos se encontram. É assim que a gente nasce e vai viver dentro da mesma casa, da mesma família, tudo por sintonia. Então, as penas, elas são estados de consciência. Porque quando a gente morre, o nosso corpo morre. Nosso corpo físico morre. Mas o nosso espírito, a nossa essência, a nossa consciência, ela nos acompanha no mundo espiritual. Para onde é que nós vamos lá? Nós vamos ser atraídos como um imã. Vamos ser atraídos como um imã. Se o que eu estou levando da minha vida espiritual é coisa ruim, é coisa de... Enfim, eu vou ser atraído para esse ambiente lá no mundo espiritual. Agora, se eu fui uma pessoa boa, se eu pratiquei o bem, isso, aquilo, tal, eu vou... Então, existem vários níveis de lugares no mundo espiritual. E que a gente vai para lá, não porque tem alguém lá esperando a gente na porta do céu, na porta do inferno. Ó, tu vai para lá, tu vai para cá. Não tem ninguém que diz isso para nós. É a nossa própria consciência que nos leva para esses lugares. Ah, mas quanto tempo eu vou permanecer nesse lugar? Depende. Depende. Se tu quer realmente te melhorar, se tu te arrependesse do mal que fez, porque tem gente que fez todo o mal possível aqui na Terra, mas quando retorna ao mundo espiritual, continua ainda vivendo aquele mal. Continua ainda vivendo aquele egoísmo, continua vivendo aquelas vinganças. E ele só sai dali, daquele ambiente, quando realmente ele começa a pensar em querer se melhorar, começar a se arrepender das coisas que fez. Então, quanto à afinidade, a duração do castigo depende exclusivamente da persistência do espírito ao erro. E as afinidades. No mundo espiritual, os espíritos sofrem pela convivência com outros que possuem os mesmos vícios, gerando um ambiente de angústias mútuas.
Então vai viver. Há pouco tempo agora passou, não sei se vocês viram, mas há anos atrás já tinha passado umas 2 versões dessa novela, e há pouco tempo passou novamente, que é a novela A Viagem. Esse vocês acompanharam, né? Então tinha lá um espírito, que era o espírito do Alexandre, e ele foi para um umbral, e ele foi lá para... Umbral todos nós vamos passar, mas ele foi para uma zona bem difícil. Mas ele foi para lá por quê? Porque ele foi cheio de ódio daqueles que ficaram aqui, com desejo ainda de vingança. E ele custou para sair daquele ambiente. No filme Nosso Lar, quem assistiu, viu o quanto André Luiz sofreu no umbral. Por vista, ele era um médico. Ele até então, quando vivia na Terra, ele não era espírita. Ele era um médico, mas ele tinha uma vida desregrada, ele tinha família, mas tinha outras situações por fora, fumava, bebia, enfim, às vezes não atendia bem os pacientes dele. E ele foi levado para lá, para essa região, de acordo com aquilo que ele vibrava. E ele custou também a sair do umbral. E ele só saiu daquele lugar que ele estava através da mãe dele, que nem a mãe dele ele conseguia ver. Já estava num patamar bem acima dele. E a privação, o sofrimento muitas vezes vem da impossibilidade de satisfazer desejos materiais que o espírito ainda carrega ou na visão constante do mal que causou. Então, imagine aquela criatura que bebia, ou fazia uso de drogas e morreu. E ela vai para o plano espiritual ainda com essa vontade. Só que lá ela se conta privada disso, né? Porque lá ela não fuma, lá não tem cigarro, lá não tem bebida. Ela se priva disso. Ela fica como a gente às vezes diz aí no povo, fica igual um zumbi, né? Rodando para lá e para cá para querer saber como é que vai. É igual quando a gente tira a internet do nosso filho, né? Ele fica que nem um zumbi dentro de casa, né? O que eu vou fazer? Ele fica privado de usar algo que ele estava acostumado a usar. E as pessoas que são agarradas ao vício, que são agarradas ao materialismo, elas sofrem muito no mundo espiritual. Porque não conseguem mais beber, não conseguem mais injetar, não conseguem mais entrar dentro do carro dele, que ele gostava tanto, que ele tinha tanto apego. E aí, para satisfazer isso, muitas vezes o que ele faz? Ele vem, se aproxima no mundo material e começa, muitas vezes, a se aproximar daqueles que têm os mesmos vícios que ele. Aí onde acontece muitas vezes os processos obsessivos. Imagine quantas criaturas, de repente, não estão ali dentro de bares, dentro de boates, dentro de... Quantas criaturas em lugares no próprio carnaval, né? Onde a energia muda. Quantos espíritos não se aproximam ali para poder fazer o quê? Para poder satisfazer os desejos que eles estão privados, que eles não podem e que eles não podem praticar. Então, com base, é claro que não vai dar tempo para a gente ver tudo aqui, né? A natureza eu já falei para vocês que tem 33 itens, né, dentro desse capítulo do céu, desse capítulo do Código Penal da Vida Futura, mas eu coloquei alguns aqui, rapidamente a gente vai falar sobre a natureza e a duração do sofrimento. A gente já falou aqui que a duração do castigo está estritamente ligada ao tempo que o espírito leve para se melhorar.
Então, quanto mais tempo ele quiser ele levar para se melhorar, é a mesma coisa que uma pessoa doente aqui na Terra, um enfermo. Qual é o tempo que aquela criatura, ela tem até cura, mas qual é o tempo que aquela criatura vai levar para se curar? É o tempo que realmente ela se colocar à disposição para querer melhorar. Ah, não vou tomar remédio. Ah, não, mas... Não. E aí o que vai acontecer? A cura dela, o sofrimento dela demora para passar. E o mesmo acontece no mundo espiritual. O sofrimento não é igual para todos. Dois espíritos que cometeram, olha só, dois espíritos que cometeram o mesmo erro podem sofrer de formas diferentes, dependendo do grau de consciência e do sentimento que tinham ao agir. Porque duas pessoas podem ter cometido o mesmo erro, o mesmo tipo de erro. Os dois assassinaram alguém. Um assassinou um, outro assassinou outro. Foi o mesmo erro. Mas um lá no mundo espiritual começou a se arrepender. O outro ainda não. Para ele, tanto faz. Ele disse, não, se eu puder, eu ainda mato mais ainda. Então, o tempo de sofrimento daquele começa a se arrepender, apesar de ter sido o mesmo tipo de erro, aquele começa a se arrepender, que quer se melhorar, o tempo de sofrimento dele vai também diminuir. E é uma coisa que depende de quem? Depende de Deus? Não, não depende de Deus. Depende dele, da decisão dele, do livre-arbítrio dele. E isso também vale aqui na Terra, no plano material. Quando a gente sofre, a gente tem que analisar por que nós estamos sofrendo. Por que nós estamos sofrendo aqui? E aquilo que a gente faz aqui é o que a gente vai levar para lá. Tem pessoas que insistem em arrumar, como se diz na gíria, ali no popular, gosta de arrumar para a sua cabeça. Isso aí é problema teu? É uma coisa que podes evitar? Posso. E por que não evita? Não sei por que não evito. E aí a pessoa continua sofrendo. Muitas vezes por coisas, fica lá guardando rancor, guardando ressentimento de coisas que muitas vezes, coisa que já fazem 3 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas a pessoa ainda está ali remoendo aquilo. Isso aí não é querer sofrer? Não é querer aumentar a sua pena no plano espiritual? Bom, nós vamos aqui finalizar, mas a mensagem que a gente quer deixar aqui para todos, e que também vale para mim, evidentemente, é que nós somos aquilo, nós somos da forma como nós agimos. Se nós quisermos ter uma vida tranquila, futuramente, no mundo espiritual, ter uma nova encarnação melhor do que essa, nós temos que começar a agir a partir de hoje. Porque as situações que nós nos encontramos hoje, aqui eu não sei da vida de ninguém, sei da minha. Mas cada um de nós, certamente, deve ter as suas dificuldades, deve ter os seus problemas. E esses problemas, eles não vieram de graça para nós. Não vieram de graça para nós. Foram questões que muitas vezes nós não conseguimos resolver lá, e Deus nos dá a oportunidade, através da reencarnação, que é uma das provas de maior bondade divina, é Deus nos dado a oportunidade de reencarnar para que a gente possa recuperar, se recuperar dos nossos sentimentos, para que a gente possa almejar um futuro bem melhor, conforme Jesus colocou para nós, sobre a nossa felicidade, a felicidade eterna. Quem de nós aqui não quer ser feliz? Todos, né? Todos nós queremos ser felizes. Mas, infelizmente, muitos de nós, incluindo eu, às vezes a gente escolhe caminhos errados, impensados, e a gente tem que começar a pensar nisso, para que a gente possa ter uma vida futura bem mais tranquila.
Agradeço a casa pela oportunidade que nos concedeu, que possamos retornar aos nossos lares na paz, na tranquilidade, e que possamos levar essa paz para o ambiente dos nossos lares, onde lá deixamos nossos entes queridos sob a guarda de Jesus, e que esta mesma energia que aqui estamos recebendo, possamos distribuir a todos aqueles que nos acompanham espiritualmente. Muito obrigado a todos e boa noite.